Por que jejuar? Mateus 6, 16, 18. Um dos principais problemas com que muitos se defrontam é o excesso de peso. Enquanto multidões destroem o corpo com drogas, álcool e fumo, uma multidão muito maior se destrói pelo excesso de peso. À luz dessa realidade, as palavras de Jesus são muitíssimo pertinentes. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e, sim, ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 16, 18. A ideia de jejum quando temos com que prover generosa alimentação é inteiramente descabida. Que lugar ocupa o jejum na vida do Filho de Deus? O alimento é uma das bênçãos de Deus que Ele prove por sua bondade para benefício de sua criação. O alimento serve a diferentes propósitos. O primeiro e óbvio é que Deus não-lo deu para sustento do corpo. Ao tempo da criação, Deus disse: "E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento." E assim se fez. Gênesis 1:30. Desde o tempo da criação Deus proveu alimento para suas criaturas visando ao sustento do corpo. Lemos em Gênesis 2:9, "Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento." Então, depois do juízo devastador do dilúvio, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei erva verde, tudo vos dou agora. Gênesis 9:3. Assim, Deus proveu vegetais e carne para sustento do corpo. Em segundo lugar, Deus proporciona companhia ao homem. Um dos principais conceitos de comunhão no Novo Testamento associa-se com o comer. Em Atos 2:42, após o grande sermão de Pedro que trouxe milhares ao conhecimento salvador de Cristo, lemos: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, comer e nas orações." Para o crente, o comer com outro proporcionava a base de companheirismo. Vemos isto realçado de novo em 1 Coríntios 11, onde o apóstolo tem de corrigir o mau uso da mesa do Senhor. Disse ele: "Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo." V 33-34. Descobrimos aí que era praxe dos membros da igreja tomar refeição juntos. Depois, no encerramento da reunião em torno da mesa, passavam o pão e o cálice, de modo que os que gozaram de comunhão com os outros pudessem ter comunhão com Deus. No Apocalipse, o Senhor disse: "Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo." 3:20. Ao descrever a comunhão, o Senhor o fez como assentar-se para uma refeição. Em João 21:9, quando o Senhor quis gozar da comunhão com os apóstolos depois de sua ressurreição, ele acendeu o fogo, assou o peixe e proveu pão, então disse: "Vinde, comei." V 12. Uma vez que o homem precisa de sustento não apenas para o corpo mas também para a alma, Deus lhe deu alimento para comer. Ao tomá-lo, o corpo é sustentado, ao comer com outros, a alma é sustentada pela comunhão. Não há solidão maior do que uma refeição solitária. Quando meramente sustentamos o corpo com alimento, este não cumpriu todo o seu propósito que é, segundo Deus, prover base de comunhão entre os indivíduos. Em terceiro lugar, há um aspecto divino no comer. Não só ele contribui com algo para o corpo e para a alma, mas também satisfaz o homem em sua relação com Deus. Em Mateus 6:11, ao instruir sobre a oração, nosso Senhor disse que deveríamos orar, dizendo: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje." Ao orar pedindo o pão de cada dia, confessamos nossa dependência de Deus no que tange ao sustento do corpo e da alma. Quando o homem depende de Deus, ele honra a Deus. Na primeira carta a Timóteo, Paulo disse que haverá quem divulgue ensinos de demônios,
que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom para alimento, e, recebido com ações de graça, nada é recusável. 4:3-4. Quando o indivíduo se assenta para tomar uma refeição e a toma com ações de graça, ele honra a Deus. De modo que o alimento tem seu aspecto divino, o alimento deve ser tomado com ações de graça. No plano de Deus, o corpo é sustentado pelo alimento. Deus é quem prove para as necessidades de sua criação. Ao prover o alimento, ele proporcionou uma base de comunhão entre as criaturas, mediante a qual a criatura pode expressar louvor, ações de graça e dependência de Deus. O alimento é bom e é uma das bênçãos de Deus, mas, como todas as bênçãos e provisões divinas, ele pode ser usado mal. Os fariseus, adeptos de valer-se de Deus para seus fins egoístas, usavam esta bênção de Deus como faziam com as demais, e perverteram o alimento para seus próprios fins egoístas. Era necessário que o Senhor corrigisse a atitude dos fariseus para com o alimento de modo que conformassem sua conduta ao justo padrão de Deus. O jejum tinha lugar importante no Antigo Testamento. A raiz da palavra que traduzimos por jejuar significa afligir a alma ou negar-se a si mesmo. Aquele que jejuava não punha em dúvida que o alimento era bom e destinado por Deus para benefício do corpo e da alma, para prover relacionamento entre o homem e Deus. Expressava, porém, muitas coisas ao abster-se voluntariamente do alimento por determinado tempo. Nos tempos do Antigo Testamento o povo jejuava por muitos motivos. Antes de tudo, por motivos religiosos. Levítico 23, 26, 29 apresenta a norma concernente ao dia da expiação, o dia central no calendário religioso de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. A palavra afligir relaciona-se com jejuar, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma, que nesse dia se não afligir não jejuar, será eliminada do meu povo. O dia da expiação era dia de jejum, e o povo devia abster-se de alimento para que pudesse dispensar inteira atenção ao ponto focal da cerimônia, a morte do bode e a aspersão do seu sangue sobre o propiciatório como paga pelos pecados da nação. Depois encontramos o jejum associado com manifestação de pesar. A experiência de Davi acha-se registrada em 2 Samuel. Abner, capitão de Davi, havia sido morto, e Davi estava sobremodo pesaroso. Então veio todo o povo fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. 3:35. Davi expressou tristeza pela perda de seu querido amigo e capitão de confiança, recusando alimento desde nascer até ao pôr do sol. Demonstrou seu pesar à nação por meio do jejum. Alguns jejuavam por causa de alguma dificuldade. Temos a nota de ternura concernente a Ana, que expressou mediante o jejum sua angústia de não ter filhos, pelo que chorava, e não comia. 1 Samuel 1:7. Ana sentia a alma amargurada e seu jejum era sinal de grande pesar. No capítulo 21 de 1 Reis encontramos o desapontamento expresso pelo jejum. Acabe cobiçava a vinha de Nabote, mas este não a quis vender. Como resultado, Acabe veio desgostoso para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falará, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto, e não comeu pão. V4. Acabe jejuou por causa de seu desapontamento. Às vezes, no tempo do Antigo Testamento, expressava-se simpatia a outra pessoa por meio do jejum. Davi disse: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligi a minha alma com jejum. Salmo 35:13. Seu jejum era sinal de simpatia a enfermos. O capítulo 10 de Daniel registra a experiência do profeta de Deus que, ao fim de 70 anos de cativeiro na Babilônia, fez uma grande oração de confissão reconhecendo a culpa do povo.
Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. V2:3. Durante 3 semanas, Daniel jejuou porque tinha o coração oprimido pelo pecado do seu povo, e se entregou à oração de confissão. Seu jejum associava-se à confissão de pecado. Em Esdras, a oração e o jejum também se unem. Disse Esdras: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. 8:21. Seu jejum mostrava a dependência de Deus e seu desejo de conhecer a vontade divina. Também no livro de Ester vemos a mesma verdade. Ester, contrariando a lei do país, devia entrar na presença do rei a fim de apresentar um pedido. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra a lei, se perecer, pereci. 4:15-16. Durante 3 dias antes de Ester apresentar-se ao rei, o povo jejuou e orou para que ela fosse preservada e o rei lhe concedesse o pedido. Deduzimos, desta associação entre oração e jejum, que de acordo com o conceito judaico, o jejum era o meio de dar peso à oração. Esperavam que Deus lhes ouvisse a oração, mas quando jejuavam e oravam, entendiam que a oração tinha maior valor. Assim, quando alguém se achava sob o peso de tremenda carga, abstinha-se de alimento para suplementar e implementar suas preces e dar-lhes poder diante de Deus. Às vezes, como verificamos nesses versículos, o jejum ia de sol a sol. Às vezes era mencionado como um período de 3 dias, ou mesmo de 3 semanas, outras vezes envolvia abstinência do que Daniel chamou de manjar desejável, ou bom, ou rico, o que sugeria alimentar-se de quase nada. Em cada caso, porém, o jejum significava que o indivíduo renunciava às exigências naturais do organismo e ao prazer natural de comer, confessando total dependência de Deus. Confiava em que Deus o sustentasse dia a dia como o faria se tomasse alimento. Abstendo-se dele, Deus o sustentaria de modo sobrenatural. O jejum manifestava, pois, total dependência de Deus em tempos de tristeza, angústia, simpatia, confissão de pecado, ou em momentos de oração. Na história do fariseu que foi ao templo para orar, ele disse: Jejuo 2 vezes por semana, Lucas 18 de dezembro. Os judeus costumavam jejuar todas as segundas e quintas-feiras, desde o nascer até ao pôr do sol. Ficavam sem comer até ao ocaso, quando quebravam o jejum. Mas não jejuavam por tristeza pelo pecado, nem para dedicar-se à oração, nem por alguma perda, aflição ou desapontamento, ou por simpatia a alguém que estivesse passando por provações. Jejuavam para ser vistos dos homens, para aumentar sua reputação de serem dependentes de Deus. Alegavam depender de Deus, mas não havia dependência alguma na mente ou no coração. Deus disse que isso era hipocrisia, e detestava-a. Para que ninguém deixasse de perceber que os fariseus jejuavam, cobriam o rosto com cinza, o sinal de pesar do Antigo Testamento. Quando um judeu tirava o manto e se vestia de pano de saco e punha cinza no rosto, parecia aos homens ter um coração terno diante de Deus ou estar respondendo às necessidades de alguém de seu grupo. Por isso os judeus cobriam o rosto com cinza e ficavam em pé num lugar público, para que os homens os honrassem por sua devoção a Deus. Diante desta prática, o Senhor disse: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6:16. Os homens os julgavam piedosos porque viam essas manifestações exteriores. Essa era, porém, a única recompensa que tinham, porque Deus não se satisfaz com o coração orgulhoso que encontra deleite no aplauso dos homens. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. V17. O óleo, no Antigo Testamento, era sinal de júbilo.
Esfregava-se azeite de oliveira no rosto para dar-lhe uma aparência feliz, brilhante, para revelar a alegria do Senhor. Nosso Senhor disse: quando jejuares, mostre teu jejum à alegria do Senhor. O perigo que enfrentamos ao receber o alimento que Deus proveu para sustento do corpo e proporcionar comunhão com os homens é que cuidamos do corpo pelo comer, e cuidamos da alma pela comunhão, mas ignoramos a Deus. Com que frequência isto é verdadeiro? Deus deseja que nos ocupemos com Ele, e não com a carne. O que obtemos da comunhão com Ele é maior do que aquilo que obtemos da comunhão com os homens. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.